Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast da Fábrica do Terror, em colaboração com a FNAC. Hoje com um anfitrião diferente, porque a nossa anfitriã habitual, Sandra Henriques, não pode estar presente, mas vai estar presente em espírito nas perguntas que preparou para vos perguntar. O tema de hoje é terror da terrinha, ou folk horror portuguesa. Mas antes de avançarmos para essa temática, vou só fazer aqui à parte para dizer que esta semana a Fábrica do Terror lançou um e-book com 18 contos, chama-se Fendas na Escuridão, e nasce do primeiro concurso de microcontos que a Fábrica do Terror lançou há uns meses. Nós tivemos um vencedor, tivemos 3 menções honrosas, e tivemos também muito boas submissões e, portanto, decidimos agrupar todas essas submissões e fazer uma publicação que pudesse divulgar todos estes autores. O livro está disponível no portal da Fábrica do Terror, portanto, façam favor de ir lá ver. Agora sim, temos hoje 2 convidadas especialistas no terror da terrinha, ou no folk horror, Liliana Duarte Pereira e Patrícia Sá. Patrícia Sá, autora publicada internacionalmente, académica, colabora com a Fábrica do Terror e escreve vários artigos dentro desta temática também. Liliana Duarte Pereira, também autora premiada, tem um livro de contos publicado através da Fábrica do Terror, chamado Morte e Outros Azares, que acaba por debruçar-se muito sobre este tema, e também colabora com a Fábrica do Terror, também escreve bastantes artigos que tratam desta temática. E, portanto, a minha primeira pergunta, ou a primeira pergunta da Sandra, é para a Liliana e diz: a maioria dos teus textos leva-te para esse universo rural e das crendices, onde exploras um terror que mistura o fantástico com o cotidiano. Procuras esses temas ou são eles que te encontram? Eu gosto de pensar que são eles que me encontram, pronto. Mas acho que o principal motivo de ter interesse no terror da terrinha é o facto de eu ter passado muito tempo da minha infância, adolescência e parte da idade adulta num meio rural. Portanto, eu acabei por acumular e colecionar muitas histórias que foram sendo passadas por familiares e por pessoas daquele meio pequeno, e, portanto, fui guardando histórias que depois escrevi. Eu acho que é por aí. E, portanto, algumas dessas histórias, o que estás a dizer são autobiográficas. Quanto de autobiográfico há nessas histórias? Eu tenho muitas histórias autobiográficas, sim, que vieram desse contexto. Queres revelar alguma ou é melhor deixar no mistério? Sim, posso dizer. O Francisca, por exemplo, parte de uma memória muito próxima. O Crendices também. Sim. O Francisca, vou deduzir, quem já leu o Francisca, vou deduzir que o final, essa parte não é autobiográfica. Não é, gostava, mas não é. Porque, pronto, importa referir que nem todo o texto é sim, autobiográfico. Sim. Porque senão eras acusada criminalmente. Exato, era de alguma coisa. Sim. Então, em sequência desta pergunta, perguntava também alguma experiência de terror na terrinha que te tenha deixado a pensar: epá, as bruxas não existem, mas que as há. Pois, eu sou sempre daquele partido de é melhor evitar. Ou seja, mesmo que não haja uma explicação lógica para um facto, eu penso sempre, é melhor evitar. Pronto, imagina, por exemplo, no texto do Ar dos Mortos, não é conveniente levar crianças para velórios porque o espírito pode entrar no corpo da criança.
eu não levaria uma criança a um velório por uma questão de bom senso, não é? Mas cientificamente não há nada que comprove que isso vai acontecer, não é? Que um espírito vai entrar na criança. Mas eu pensaria sempre, na dúvida é melhor evitar. Então eu vou sempre por aí. Eu acho sempre que, independentemente do mais estranho que seja, eu tento sempre cumprir, respeitar a estranheza. Portanto, tens uma abordagem muito mais cautelosa. Sim, na vida real. Exatamente. Depois podes extravasar isso tudo para as redes. Todas aquelas coisas que tu não fazes na vida real por não se pode. Respeito, vamos dizer. Sim. Então, podes colocar personagens a colocarem-se nesse local de perigo. Exatamente. Bom. Sim. Ok. Patrícia, para ti temos... Já ouvimos muitas vezes dizer que o verdadeiro terror português será o folk horror, porque ainda não foi explorado. Achas que essa será a nossa única avenida criativa ou apenas o começo? Ok, em primeiro lugar quero agradecer o convite para estar aqui. Em segundo lugar, acho que é uma pergunta muito interessante. A resposta assim mais sucinta, claro que não. Não tens de ser sucinta. Não serei, mas agora claro que não. O folk horror não vai ser de certeza a nossa única avenida para explorar. Se os outros países e as outras nacionalidades também exploram vários tipos de terror, porque é que nós não o vamos fazer? E se o folk horror é especificamente o terror português, pode ter um pouco de verdade, mas eu acho que é um pouco redutor estar a dizer que é só português, porque eu acho que todos os povos, toda a humanidade está refletida no próprio género do folk horror, porque pronto, eu estou aqui numa perspectiva mais de académica, embora eu também goste muito de escrever sobre folclore, mas pronto, sou estudante de literatura, não sou expert não sou folclorista, mas claro que tenho que estudar muito isso para estudar literatura fantástica, principalmente, mas daquilo que eu vejo é que o folclore é o espelho da própria humanidade, ele tenta dar... As pessoas inventam narrativas folclóricas para ordenar um pouco a vida e dar um sentido. Portanto, mesmo que não haja explicações científicas, como diz a Liliana, há algum fundo de verdade. Portanto, eu não sei se é especificamente português, mas é especificamente humano, diria eu, ou pelo menos que vai às nossas raízes mais ancestrais enquanto seres humanos. É uma pena ser pouco explorado em Portugal ainda, mas sinceramente todos os géneros de terror estão ainda muito pouco explorados. Ainda bem que a fábrica faz o trabalho que faz, porque estamos a começar uma tradição de terror muito importante. O que há muitas vezes é contos góticos, muitas vezes têm inspiração folclórica, mas as nossas lendas eu acho que estão muito subexploradas ainda. Por exemplo, há histórias, como a Feiticeira da Ana de Castro Osório, que vai à ideia da bruxa, mas era interessante haver uma história que explorasse a bruxa, que é a figura portuguesa, que é uma vampira, que ao mesmo tempo é uma bruxa, é uma coisa que eu acho muito original. Ou então haver histórias sobre o lobisomem português, que às vezes é visto até de uma forma simpática, coitado, está ali apenas a cumprir uma sina. É uma visão um pouco diferente. Portanto, eu não acho que seja a única avenida que se possa explorar no terror, mas era uma avenida muito, muito interessante a ser explorada. E como disseste, neste momento se calhar subaproveitada. Não quero, eu sei que há pessoas que já escrevem dentro do folclore português, e ainda bem, mas diria que ainda há muito terreno para desbravar, e tu já deste aqui dois bons exemplos. E eu até vou referir o primeiro não terá sido o primeiro texto que eu li teu, mas é o primeiro texto teu que eu vi publicado no Sangue Novo, que já aborda folclore português. Queres falar-nos um bocadinho desse texto, Patrícia? Sim, esse texto por acaso nasceu quando eu estava precisamente a descobrir que existia criaturas no folclore português, porque eu sinceramente não sabia. Tal como eu não sabia que havia terror português, só aprendi com o Pedro e com os meus colegas. Também descobri que nós tínhamos figuras que podiam ter assim um equivalente a outras que nós possamos conhecer, por exemplo, o imaginário anglo-saxónico, mas que têm o seu pendor português. Por exemplo, descobri que havia o trasgo, que é uma espécie de duende caseiro, descobri que havia Amor Encantada, a própria Alma Penada, descobri os fradinhos da mão furada, que são assim uma espécie de brownies. Achei isso tão interessante e depois estava a tentar procurar histórias que tivessem esse tipo de criaturas e pelo menos eu não encontrei, ou pelo menos não encontrei com o número que eu gostava, e então
eu estava a pensar muito em como é que eu podia, de certa forma, ressuscitar essas histórias e, tal como, eu não sou como a Liliana que vive assim num ambiente rural, mas passei muitas férias na casa dos meus avós, na beira interior, e ouvindo as histórias lá da aldeia, eu sempre fiquei fascinada com o ambiente, assim, que às vezes parece um pouco isolado, ou parece que se cria uma espécie de microcosmo dentro das aldeias e pronto, e as histórias que se passam lá, parece que as pessoas vivem-nas como se fosse realidade, coisas que não acontecem na cidade, sempre me fascinou, e eu pensei, porque o conto do amor é sobre uma rapariga que volta à casa de infância, à casa da avó, que depois dela ter morrido, e todas as histórias que a avó lhe contava sobre um imaginário fantástico que podia ser real, de repente batem-lhe à porta, e ela começa a deparar-se com o facto de, se calhar... Lá está, como a Liliana disse, na dúvida. Pronto, e então foi um bocado o meu contributo que eu tentei dar a esta exploração do imaginário português. E um muito bom contributo, na minha opinião. Liliana, isto também te acontece? Vais pesquisar sobre algum tema que te interesse, descobres mais sobre esse tema e isso faz-te escrever, ou descobres que não existe nada sobre esse tema ou muito pouco sobre esse tema e isso faz-te também... ok, então vou ser eu a desbravar um bocadinho de terreno neste sentido. É assim, eu faço muitas pesquisas para a via do medo. Quando eu vejo o tema principal, eu pesquiso para perceber no que é que aquilo me levaria, não é? Especificamente para o terror rural, eu nunca fiz isso, porque eu acho que ainda tenho material familiar. E então ainda tenho muitas histórias que ainda não contei. E então ainda não senti essa necessidade de fazer essa pesquisa. Faço por interesse e vejo vários temas e histórias, até para artigos que já escrevi. Fiz algumas pesquisas, mas ainda tenho muita coisa de família. O poço ainda não escutou? Não, ainda não. Bom. Patrícia, se Tolkien tivesse nascido em Portugal, que universo achas que ele teria criado? Se calhar não teria de inventar muito, bastava pesquisar? Se calhar essa pergunta vem porque o tema da minha tese de doutoramento é à volta do Tolkien e o Senhor dos Anéis. Ora bem, eu acho que se o Tolkien vivesse em Portugal, eu acho que ele ia muito buscar a tradição dos deuses lusitanos e talvez um pouco dos deuses celtas e talvez dos visigodos, ia muito tentar ressuscitar, porque se calhar a língua gótica, e se houvesse uma língua lusitana, que isso não sei, talvez, acho que se calhar até íamos saber agora mais coisas do que sabemos agora, porque ele era uma mente brutal. Agora, se era preciso pesquisar muito, se era preciso inventar muito, era isso? Se era preciso inventar muito ou se bastava pesquisar? É que tudo o que ele fez quase não foi inventado. Ele fez muito trabalho de pesquisa, ele vivia praticamente as línguas que criava porque vinham de conhecimentos do inglês antigo, do inglês moderno, até de línguas do finlandês, do escocês, do galês, até línguas latinas. Ele fez muito trabalho linguístico e o trabalho linguístico é importante porque para ele a língua é um caminho para a cultura e, portanto, todas as criaturas que ele inventou, os dragões, os elfos, tudo isso tem repercussões no imaginário anglo-saxónico, porque o Senhor dos Anéis era uma mitologia para a Inglaterra, que para Tolkien não tinha. No caso de Portugal, eu acho que ele iria muito pesquisar, como eu disse, os lusitanos, e então ia-nos dar uma mitologia portuguesa, talvez, que nós acabamos por ter, não é? Com isto tudo, mas acho que ia buscar essas histórias assim mais primais, mais ancestrais, para procurar dar-nos assim uma narrativa tipicamente portuguesa, não se calhar europeia, ou não se calhar visigótica, ou bárbara, ou cristã, porque isso ele também ia tentar procurar coisas proto-cristãs, porque para o Tolkien, na verdade, ele era cristão, claro, mas para ele as tradições pagãs e todo o folclore transmitem uma verdade da humanidade. Portanto, acho que ele ia na mesma fazer um grande trabalho de pesquisa e inventar um imaginário brutal na mesma. E lá está, íamos ter o Camões, o Pessoa e o Tolkieno.
E achas que, sendo num contexto português, haveria mais hipótese de teria mais terror ou menos terror? Eu não sei, não sei se nós somos mais propensos no folclore ao sangue ou ao negro ou à escuridão. Eu acho que é uma boa questão, porque eu acho que nós somos, mas não queremos ser. Nós, até recentemente, temos uma grande tradição de repressão, de não... Temos uma grande tradição de censura, uma grande tradição de esconder, de não... não escrevam esse tipo de coisas, ou de considerar a literatura fantástica e o terror como algo menor, como algo que não vale muito a pena, se calhar mais do que até lá fora. Portanto, é difícil pensar como é que poderia ser aqui, porque eu acho que aqui em Portugal até o pendor cristão está muito mais assente do que a Inglaterra estava. Aliás, ela até era católica e a Inglaterra é maioritariamente protestante. Portanto, aqui até é interessante pensar que se calhar se ele fizesse aqui qualquer coisa, se calhar até ia ser considerado mais ultrajante. Se ia mais para o terror. O imaginário dele tem bastante ponto de terror, porque o Tolkien dizia que se qualquer história, se quisesse ser levada a sério, tinha que ter um ponto de terror. Isso está na base, não era infantil. É basicamente isso que ele considerava. Portanto, o terror é necessário para dar legitimidade, na opinião dele. Portanto, se ia ter mais coisas de terror, se calhar ia ter o mesmo número, ou se calhar até mais, porque eu acho que nós até, não sei, às vezes somos um bocado mais assustadiços enquanto povo, parece-me, às vezes. Somos assustadosistas, mas ao mesmo tempo também... Gostei do que disseste aqui do é preciso o terror para dar legitimidade, porque normalmente é o contrário, não é? O terror anda sempre à procura de legitimidade no género, e aqui é quase um autor de referência a dizer-nos não só é necessário, não só é legítimo, como é um dos fundamentos para alicerçar esta história. Até, aliás, para o Tolkien, os mundos de fantasia, são os mundos maravilhosos, mundos de encantamento, mas também são mundos perigosos. Ele utiliza essa palavra perilous. Os mundos da imaginação são mundos onde a pessoa se pode perder, são mundos aterradores. Portanto, eu acho, lá está, o terror, mais do que um género, para mim também é uma emoção e é uma coisa muito humana. Portanto, eu acho que é impossível escaparmos a ele. Certíssimo. Liliana, se formos aqui ao que a Patrícia disse em termos de imaginação, nós sabemos que tu tens, porque já o disseste, um grande background, ou tens um contexto de infância que te permite escrever todas estas histórias dentro do terror da terrinha. Eu pergunto-me quantas delas já serão criações tuas, ou seja, em que tu já não estás a pegar necessariamente em crenças que existem e estás a criar o teu próprio imaginário. Já começaste a fazer isso em alguns textos, em dizer, pronto, olha, não vou falar do ar dos mortos, que é uma coisa, não vou falar desta e desta superstição, vou falar de uma em que eu é que estou a criar. Eu acho que não. O único texto que me estou a lembrar foi um texto recente, mais ou menos, que escrevi para a Via do Medo, mas eu parti à mesma de uma crença, mas a consequência dessa crença não é real. Pronto, a parte é que foi inventada, que tinha a ver com o facto de não se poder cortar o cabelo às crianças até fazerem um ano. Sim, sim. Pronto, ou seja, isso é uma coisa que se diz que não se deve fazer, porque a criança pode ficar gaga ou com algum problema de fala ou não falar. No caso da minha história, aquilo teve uma consequência exagerada que já foi totalmente inventada por mim. Acho que foi a experiência mais livre que eu tive. Agora, de criar assim uma coisa de raiz, ainda não. Partes sempre de um alerta, de uma superstição conhecida. Exatamente. Mas podes ter isso em consideração, não é? Se tu és tão boa a escrever dentro deste tema, que se calhar poderias começar a dar o cunho Liliana Duarte Pereira às superstições. Sim. O engraçado é que depois as pessoas leem e não percebem. E não sabem se é verdadeiro ou não. Se é verdadeiro ou não. Posso tentar. E tu podes criar superstições que mexam com coisas muito cotidianas e que, por isso mesmo, assustem ainda mais as pessoas, não é? Porque as pessoas estão constantemente a fazer isso e podem pensar, mas eu não sabia que isto havia perigo nisto. Sim, é verdade. Há tanta coisa. Eu acho que
que o bom das tradições ou das coisas que as pessoas nos dizem é justamente isso, não sabemos qual é o fundo de verdade, e então, pronto, se forem como eu, ficam na dúvida e retraem-se e cumprem. Ou então vamos ter as pessoas que testam e que podem ter uma consequência como naquela história. E eu acho que isso é giro e vale a pena. Certíssimo. Lança-se a dúvida, não é, no público. Exatamente. Eu, por exemplo, eu não conhecia a superstição do ar dos mortos. Não fazia ideia de que era algo a evitar. Mas pode haver superstições, crendices que tu trabalhas que não sejam assim muito conhecidas ou muito disseminadas pelo público. E quando não são, isso torna-as ou pode torná-las mais interessantes, porque estamos a descobrir uma coisa nova que possamos ou não estar a fazer, mas por outro lado também podem algumas pessoas criar uma certa distância, porque isto é algo que eu nunca fiz ou nunca faria. Portanto, às vezes o que podemos fazer é então eu vou escrever sobre algo que toda a gente faz, mas com este ar de perigo, não é? Sim. Que também é engraçado. É um bom ponto de partida, sim. Então agora uma pergunta para as duas, e posso começar pela Liliana. Um tema ou temas do terror da Terrinha que achem que deveriam ser explorados no sentido de oportunidades que se andam a perder. A Patrícia já falou de um ou dois, mas também poderá elaborar um bocadinho. Liliana, o que é que achas que poderia ainda ser aproveitado dentro da temática do terror da Terrinha? Eu acho que mais do que dar um tema específico, eu acho que o mais importante para as pessoas que têm interesse nesta temática e que tenham a oportunidade de aceder ao meio rural, não é? Seja por meio familiar, de amigos, o que for, é aproveitar as pessoas mais antigas para recolher essa informação. Eu faço isso muito com a minha mãe, mas fiz isso também com a minha avó e foi uma experiência muito lucrativa. Porque ela, até a contar-me histórias, falava baixinho. Isto não se deve dizer isto, não se deve fazer isto. E eu acho que, mais do que um tema que ainda não tenha sido explorado, é nós conseguirmos agarrar estas coisas que se vão perder se ninguém as contar ou se não as vivenciarmos de alguma forma. Então acho que o importante seria isso, seria conseguirmos proximidade com essas pessoas e recolher informação Sim. boa. Há vantagens para o autor, não é? Porque Sim. está a recolher informação à qual não teria acesso normalmente. Sim. E há a vantagem que tu acabaste de dizer muito bem, que é manter viva esta tradição, manter vivas estas histórias. O que nós estamos a fazer é sempre contar histórias. Sim, e o bom das coisas que nos contam é que às vezes não tem propriamente um terror específico. Basta ser só uma coisa estranha que facilmente nós conseguimos encaminhar para o terror. Porque, uma coisa breve, por exemplo, eu, na casa da minha avó, as cabeceiras das camas estavam todas viradas para a porta, portanto não podia ninguém dormir de pés para a porta, isso era completamente proibido. Porque a minha avó dizia que isso era chamar a morte, era a posição dos mortos e que não se podia, pronto. E eu não sei, mas na minha casa, a minha cama, a cabeceira está para a porta, eu não durmo de pés para a porta. Se eu for a algum sítio onde tenha que dormir inevitavelmente, durmo, mas se durmo confortável, não. Porque isso vive em mim, ou seja, eu penso, na dúvida não vou fazer isso, então tenho a cabeceira virada ao contrário e às vezes as pessoas acham estranho. Pronto, realmente é estranho, mas pronto, eu evito. E não tem nada, não sei se ia acontecer alguma coisa de mal ou não. Mas é isto, se calhar não ia acontecer nada de mal, mas se contar uma história, dizer, olha, esta pessoa dormiu com os pés para a porta e aconteceu-lhe isto, isto e isto. Pronto, logo a estranheza muito facilmente se encaminha para o terror, eu acho que Sim. Tem potencial. E sabes de onde é que vem essa crença? Não faço ideia. Eu lembro-me sempre disto só da minha avó. Pronto, eu achava estranho, porque na minha casa não era assim, não havia esse problema porque as portas tinham posições diferentes, mas na casa da minha avó aquilo era super estranho, porque nós abrimos as portas e as cabeceiras estavam todas à porta. E ela dizia sempre isso, então para mim era uma verdade absoluta. Se ela dizia, é porque tinha um fundo de verdade. Mas de onde vem, não sei. Mas a tua resposta acho que é muito em linha com o que costuma acontecer. Normalmente quando dizemos, então, mas de onde é que vem isso? Ninguém diz, isto é referido em
Teixeira e Silva, 1975. Não, é a minha avó. Exatamente, sim. Minha avó dizia. Ela possivelmente ouviu isso das tias, porque a casa onde ela vivia era das tias e que eram mais velhotas e, portanto, eu acho que isso vem de família, não sei. É possível que alguém tenha inventado isso. Exato, muito possivelmente. Só que, porque, pronto, só por uma questão de estética e pronto. Não era para... Não era para assustar ninguém através da literatura, não é? como nós fazemos, mas acabaram por fazer a mesma coisa. Sim. Havia um objetivo, que era ter a cama virada para um determinado sítio, e dizer, não, para ali não. Não, exatamente. Para ali não. Porquê? Mortos. Vais morrer. Patrícia. Eu concordo com a Liliana, acho que lá está, o saber está mais do que em os livros académicos, também ajudam a saber a origem das coisas e o significado por trás, mas está nas gentes. Uma das coisas que eu gostei muito de ler foi um conterrâneo dos meus avós lá da aldeia em que eles viviam, na beira interior, escreveu um livro em que compilava todas as histórias da aldeia que se contavam enquanto ele lá vivia. Ao longo da infância e da idade adulta. E eu acho que era muito interessante haver mais trabalho desses, mas especificamente desses, porque ao mesmo tempo tem ali um cunho pessoal que eu acho que se perde nos trabalhos mais, se calhar, etnográficos ou académicos, estes que são mesmo escritos por quem viveu aquelas histórias ou contactava com elas, se calhar tinha muito valor até para o futuro, porque claro, podemos ir lá ouvi-los ao vivo, como a Liliana disse, e eu acho isso importante, mas também era bom haver um testemunho para depois o futuro saber, porque se calhar podem-se criar depois outras superstições que isto vem de onde? Se calhar vem daquela que aquela pessoa contou, que é engraçado. E outra coisa, eu acho que se devia fazer filmes também, por exemplo, como o Robert Eggers fez o The Witch, ou sei lá, os filmes de folclore têm estado a ver agora, o Midsommar ou assim, nós também podíamos fazer. Eu sei que o António de Macedo há muitos anos fez um sobre as mulheres marinhas, mas podíamos fazer mais. Lá está. Eu acho que já há algumas coisas, filmes e séries portugueses que tratam do folclore, mas como tudo dentro do terror nacional são poucos. E não estão amplamente divulgados, portanto, mesmo quando existem, não são. Ocorre-me, por exemplo, assim, o Alma Viva, assim, de cabeça. Outra coisa que me parece importante e que as duas referiram é que quando falamos com pessoas mais velhas e pessoas que vêm de um contexto rural, se transpomos isso para a escrita ou até para um meio cinematográfico, eu acho que essa autenticidade passa. Quando somos nós a criar, há sempre pormenores que podem ajudar a embelezar um bocadinho a história se falarmos com pessoas que realmente viveram aquilo ou que aceitam aquelas superstições como verdade. E não só falar com as pessoas, talvez, se não for possível, ir aos sítios. Ir aos próprios sítios pode ser uma coisa que eu acho que ajuda bastante. Na sequência do que acabaste de dizer, Patrícia, um livro, um filme ou uma série de terror da terrinha, ou folclore nacional, que gostassem de sugerir ou que tenham lido há pouco tempo, pode ser português, pode ser internacional. Pois, assim, recente português não me ocorre assim nada, mas eu reli um livro de uma escritora aqui perto da Catalunha, a Irene Solá, que tem um livro chamado Deite, Olhos e Vistas Trevas, que explora muitas lendas dos Pirineus, precisamente. E é muito interessante a forma como ela conta aquela história ao longo de gerações e como as superstições e crenças num demónio, num pacto com o diabo podem influenciar toda uma geração de mulheres, neste caso, naquela família. É muito interessante a forma como ela conta aquilo. Portanto, eu aconselho 100%, está escrito de uma forma muito estranha, é muito diferente, mas prende muito. Liliana, e tu, qual seria a tua sugestão? Podes dar várias, se quiseres. Eu de filme daria o que tu te referiste, o Alma Viva, da Cristela Alves Meira.
porque eu pelo menos já fui ver ao cinema e depois acabei por fazer um artigo sobre esse filme, porque acho que é muito realista em relação ao terror na terrinha, portanto em Portugal. Eu consegui identificar, porque eu acho que quem não foi criado nesse ambiente acha estranho, acha exagerado, mas de facto aquilo acontece, é muito, muito realista. Os velórios em casa, que parece uma coisa do outro mundo, não é? Mas que acontecem, portanto a pessoa é velada na posição onde está à mesa de jantar e depois no dia a seguir estão todos a jantar como se nada fosse. Mas não é portanto, assim o normal? Pois, acho que sim, eu conto com isso. Portanto, eu acho que é muito, muito, muito realista. Eu gostei muito e consegui identificar proximidade com o contexto português. E o facto dela ter essa influência também, ter passado férias na infância dela no meio rural, eu acho que ela conseguiu retratar na perfeição. Em relação a livros, vou aproveitar para recomendar o meu, O Morte e Outros Azares, porque tem muitos contos que eu escrevi a partir desse meio. Não só com crenças ou superstições, mas também muito ligadas ao contexto religioso, pesado, àquelas coisas da extrema-unção, da religiosidade exagerada. Portanto, acho que vale a pena. Pronto. Eu sei que é esquisito ser eu a dizer, mas vou recomendar. Não, se não fosses tu a recomendar, recomendava eu. Pronto, olha, já fica. E, Patrícia, tu, além de referiste um livro internacional, em termos de filmes internacionais, algum assim que gostasses de sugerir? Já falaste de alguns, do The Witch, Midsommar, não sei se esses seriam os da tua preferência ou se terias assim outro? Pois, eu acho que recomendo esses acho que mostram bem a atmosfera desse tipo de terror. Gostava de ter mais um português para recomendar, mas infelizmente... Podes recomendar o da Liliana também. Fica três. Não era filme. O livro da Liliana, claro, estava a pensar num filme. O livro da Liliana acho que é o maior, neste momento, testemunho que temos do folk horror português. Isto sem contar com aquela coleção, como é que se chama? O dos Dança dos Ossos, que tem contos góticos portugueses e brasileiros. Só que o da Liliana é mesmo só contos de folk horror. Portanto, acho que isso neste momento é assim, o maior testemunho que temos disso. Mas The Witch e Midsommar seriam assim as tuas... Sim, as tuas referências. Ok. Então, nesse caso, Patrícia, Liliana, muito obrigado por terem estado aqui. Foi... eu gosto sempre muito de falar deste tema porque dentro dos subgéneros do terror acho que é um que tem um imenso potencial, isto no geral, e depois quando pensamos no contexto português, claramente há um caminho que ainda pode ser muito trilhado e ainda bem que vocês as duas estão a fazê-lo e que podem também mostrar a outros autores, outras autoras que o folclore nacional tem muito para explorar e que pode facilmente dar um conto ou uma novela ou um livro ou uma obra cinematográfica, o que seja. Quem sabe até pegando numa das coisas que vocês escreveram. Eu espero que sim, porque merecia. Portanto, muito obrigado e informo só que esta sessão vai ficar disponível nos canais de YouTube da FNAC e da Fábrica do Terror e depois também no Spotify da Fábrica do Terror e a nossa próxima sessão será dia 27 de fevereiro. Vamos falar do filme Acrasia com o realizador João Pedro Frazão e vamos ter também o produtor e compositor Nuno Cruz. Portanto, vemo-nos em fevereiro. Até lá. Obrigado outra vez.